esse tal. De 1 aos Coríntios 5. 1 aos Coríntios 5. Então aí tem, eu falei da visão pós-moderna, a gente fica chocado com essa história de para que seja entregue a Satanás, para que o corpo, a carne seja destruído, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A gente fica chocado. Isso é um negócio que ninguém aguenta. Mas quando você se assenta nos lugares celestiais em Cristo Jesus mesmo, e você passa a ver a vida com essa macrovisão do Evangelho, você não está, como Paulo disse, como aqueles que, falando de ressurreição, vivem como se ressurreição não houvesse, falando de vida eterna, vivem como se vida eterna não houvesse, que são aqueles que se tornam os mais infelizes de todos os homens. São esses saduceus existenciais que vivem só para o imediato, ainda que se digam religiosos. Pois bem, quando você não é assim, mas ao contrário, ressurreição ressuscitou você já em Cristo, vida eterna já te habita em Cristo, você já está assentado em glória em Cristo Jesus. Quando essa consciência já te possuiu, você ganha uma macro perspectiva das coisas. Você não fica mais olhando assim, do tempinho e a onda cobriu e morreu o bebê, o velhinho morreu. Não, você está vendo uma outra coisa, é um outro olhar, é outra perspectiva, é outra dimensão. Tem muitas outras camadas incluídas no bem humano, no seu olhar. E olha que você não está vendo nada, e a morte é uma delas, como Paulo diz. Tudo é vosso, seja a vida, seja a morte. E vós de Cristo e Cristo de Deus. A morte é minha como Cristo é meu, como a vida é minha. Isso foi o que Jesus fez. Tirou o poder de tudo, tirou o aguilhão de tudo, tirou o veneno de tudo, matou a morte. Morreu a morte não mata mais. Aí você, olhando uma macrovisão, você vê a graça de Deus nessa história toda. Naquele caso de Paulo, lá em 1 Coríntios 5, ele vem, segundo aos Coríntios, no capítulo 2, porque ele ouvira a notícia de que o rapaz parara de possuir a mulher do pai, se arrependera, e não só se arrependera, entrara em tristeza para a morte. Ele entrara numa profunda depressão, sem a cura da graça, sem a cura do perdão. Ele fez só a viagem do abismo da culpa e da ladeira, sem a notícia e sem a certeza do perdão. E ele estava morrendo de depressão. Aí Paulo escreve lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 2, e diz: olha, quanto àquele que nos entristeceu, que é aquele rapaz, a todos, eu recomendo agora que todos vocês se acerquem dele. Se acerquem dele e o acolham, e o abracem, e o perdoem, e o afirmem, e o amem, para que o mesmo não seja possuído por excessiva tristeza. Olha que coisa maravilhosa. Como a coisa toda tem a ver com a salvação do homem, não tem nada moral no processo. Tudo tem a ver com redenção da consciência, do espírito, não é vingancinha de nada, não. É tudo para cura. Então vão lá agora e puxam o rapaz para fora. E era uma situação em que podia ser daquele jeito. Tragam-no e façam-no sentir toda a expressão do perdão, porque para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Veja como essa coisa de Satanás é ambígua. Entrega a Satanás para a destruição do corpo. Ou seja, vamos falar uma linguagem técnica, uma espécie de... nesse acordo do amor, não da vingança, da verdade e não do ódio, da graça e não da punição, se quer a salvação desse indivíduo e se toma essa decisão nesse consenso a partir dessa macroconsciência espiritual. Está entregue a Deus, significando dizer aquilo que a ira de Deus significa. Porque a ira de Deus
significa a suspensão dessa graça invisível de Deus o dia inteiro em nosso favor, em muitas áreas. Não é a suspensão de tudo, porque se Deus suspendesse toda a graça, a gente cairia no nada, no nihilo, no coisa nenhuma. Então, o nada de Deus, o nada de graça de Deus, ainda tem graça demais para manter a gente existindo. Mas ele retira aquilo que nos poupa de tudo que a gente nem percebe. Deixa a gente ir por conta própria. Isso é a ira de Deus, porque se Deus pesasse a mão, meu amigo, o universo nunca saberia de ter existido. Então ninguém sabe quem é Deus para ficar dizendo, ira de Deus é Deus dizer, fica aí, anda, vai sozinho, que você vai saber como é que é andar sem graça. Pois bem, então naquele caso lá de 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 2, a medida foi aquela e Paulo diz, tratem para que o diabo não alcance vantagem, porque essa é uma linha muito fina. O diabo é servo, é um servo malévolo que está toda hora fazendo coisas achando que está arrebentando e não sabe que está empurrando nas desgraças que faz. Nesse mundo caído, esses seres entupidos que só aprendem no cacete, não sabem que no espancá-los está muitas vezes empurrando-os na direção da luz da graça. Ele não aguenta, ele não resiste, o bicho está assim, livre, aí ele diz, vou pegar, vou bater. Aí está cumprindo um propósito que remete aquele cara com consciência livre e diz, Deus, eu quero vida e não isso aqui. Aí Paulo diz, então agora perdoem mesmo, já tinham perdoado antes, já. Paulo diz, não há ninguém que eu não perdoe em Cristo, mas perdoar no sentido de fazer a demonstração pública daquele acolhimento todo. Vai e chama o cara que estava brutalizando o pai e a comunidade, o traz de volta naquele calor de afeto sincero, para que o diabo agora não alcance vantagem sobre nós, porque o limite, a linha é curta. Você toma uma decisão em amor. Você tem que andar naquela decisão acompanhando os fatos da vida, para que a cada ocorrência a resposta do amor seja a apropriada. Assim como foi amor entregá-lo a Satanás para a salvação, por mais paradoxal que pareça, era amor agora acolhê-lo para que ele que fez um processo de arrependimento não morra de excessiva tristeza e o diabo não alcance vantagem sobre vós. Então, nesse andar com Deus, a gente tem que andar em quebrantamento o dia inteiro, o tempo todo, discernindo, sobretudo, a nós mesmos em Deus e os espíritos e as coisas, porque todo dia é dia de renovação da consciência. Não há nada que fique de ontem para hoje, que hoje a gente possa comer de novo. Tudo tem que ser o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É maná todo dia, é rever o coração todo dia, é examinar a consciência todo dia, é se batizar no amor de Deus todo dia, é se reexaminar, é comer do pão de todo dia e beber do vinho, da água, do que se bebe todo dia, com esse sentimento de quem se examina, de quem discerne o corpo, para ver se não está comendo veneno, se não está comendo nada estragado, em todas as perspectivas, em relacionamentos, no que se faz, no que se pensa, no que se adota. É como comer pão bom e não comer pão envenenado. Essa é o examinar-se e ver o que em nós existe, de nós procede, todos os dias. De modo que eu ia começar aqui o papo de graça e esqueci. Esqueci. Então, bora começar aí, se você quiser. Esqueci porque eu acabei falando da história e você acabou que nem concluiu o que ia dizer. Não, mas pra quê? Eu já falou tudo. .com.br. Já dava para dar um bye planeta Terra. Mas é só um rápido e breve e insignificante comentário diante de tudo de tão legal que você falou. É justamente isso, é o que eu estava falando para você no comecinho, né? A gente tem uma perspectiva tão afunilada
né, tão contingenciada por nós mesmos, pelos nossos limites, por aquilo que a gente determina como sendo a voz, a vontade de Deus e os caminhos que são nossos, e a gente projeta como sendo os de Deus. E aí quando, por exemplo, a morte como cura, né, aparece, entram os porquês e as pessoas caem em crise. Essa perspectiva macro, né, que você acabou de descrever, que deveria ser a nossa perspectiva de todo dia, daquele que anda olhando com a visão de Deus, né? Tira esses porquês e coloca os praquês em tudo que acontece na vida. E a gente passa a entender que realmente todas as coisas, inclusive a morte, e todas as coisas não são só aquilo que eu posso amealhar e conquistar, mas aquilo que eu chamo de dor, de tristeza e de morte, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente vive em tranquilidade, em confiança, sabendo que tudo é dele e tudo é nele. E isso é muito bom. É verdade. Obrigado, Senhor, por tudo que você me deu e obrigado por tudo que você não deu. Amém. Por tudo que você tirou. O que Deus não me deu foi tudo que me salvou. Foi tudo que me salvou. O que Deus não me deu foi tudo que me salvou até aqui. Ele só me deu o que podia ser para o meu bem. Amém. E tudo que eu tentei ter sem que Ele tenha me dado, graças a Deus não me ficou. Porque eu não quero em mim nada que Deus não tenha me imposto, nem a mim dado, livremente, como graça dele de todo dia. Pertinente porque carrega em si um profundo significado que às vezes nos deixa confuso, pois nem sempre conseguimos identificar entre o que nos faz mal e o que realmente vem de Deus como graça. Quando religioso acreditávamos, né, que todo o mal vem do maligno. Se estávamos bem financeiramente e perdemos a tal prosperidade, só pode ter sido o inimigo. Na saúde é a mesma coisa. Eu, por exemplo, era próspero financeiramente e hoje não tenho mais recursos. E eu fico nesse dilema, pois o tempo nessa situação tem se estendido por anos, quando no caso de Jó não foi assim por tanto tempo. Então, como identificar quando é graça e quando não é? Quando não é graça, é disciplina? Não, porque Jó é só um caso. Jó é o caso bíblico, mas é um caso na Bíblia, não é o caso da Bíblia. Jó não é uma doutrina. Jó não é um modus operandi único. É apenas para a gente ver como é louco o negócio. Mas há muitos Jóis. É o que eu digo lá no meu livro Enigma da Graça. Quantos Jóis, quantos Abraões estão espalhados pelo mundo, vivendo as experiências desse momento de absurdo com Deus em fé. Mas porque o resultado final não seja outros 10 filhos e muito mais propriedades do que ele teve antes, não é punição. Isso ainda é a expectativa de um indivíduo que não saiu por inteiro do padrão religioso de pensar, do padrão da teologia da prosperidade. Ele pensa que saiu, mas a raiz daquela coisa continua oprimindo o coraçãozinho dele até hoje. Então ele tem que cortar essa raiz, porque, meu amigo, tem gente que foi próspera materialmente, deixou de ser, voltou a ser. Tem gente que foi, deixou de ser, nunca mais foi, cresceu de outros modos, adaptou a vida de outras formas. Tem gente que nunca teve nada, um dia teve um tempo, teve até morrer. Tem gente que perdeu. Lê Eclesiastes, que você vai ver que tudo é vaidade, correr atrás do vento. O livro de Eclesiastes chama a teologia da prosperidade de peido. Peido? Peido. O livro de Eclesiastes chama a teologia da prosperidade de peido. Não é pum, é peido. Sabe por quê? Por quê, cara? Porque ela não é nem digna de ser chamada de vento. Porque o vento é mais longo, né? E Eclesiastes conclui tudo dizendo que aquilo, qualquer coisa que você faça no fim, se prende apenas ao horizonte imediato da história, qualquer coisa é vaidade e correr atrás do vento. No fim, é vaidade e correr atrás do vento. O que estava em movimento era o capricho humano, era o ego humano,
era o culto do homem a homem, seja o nome dele, seja a ética dele, seja a bondade dele, seja o que for, é ainda correr atrás do vento. Se der tudo certo é vaidade correr atrás do vento, se der tudo errado é vaidade correr atrás do vento. Tanto faz como tanto fez. Só que no caso da teologia da prosperidade, o negócio é feito em nome de Deus, que não dá nem para chamar de vaidade e de vento, tem que chamar de peido. É. E do positivo, como diz o brother, do positivo, né? Como diz o brother. Positivo. É peido. É porque o pensamento é positivo. Não é isso? É um pensamento ilusoriamente positivo que gera um peido. Então andar na teologia da prosperidade é andar correndo atrás do peido. Eita. Então, mano, pare com isso, essa coisa ainda está dentro de você. Saiu assim como um conceito que você aborrece, mas emocionalmente, ó, cortem para o Rodrigo, emocionalmente esse negócio ainda está aí dentro de você. Não tem sentença nenhuma. Relaxe, viva um dia depois do outro, pare de ficar com essa expectativa de dizer que os dias de outrora foram melhores. Como a Escritura diz, nunca digas os dias de outrora foram melhores. Pare com isso. Esse cara que assim vive se prende ao passado e quer repetir o passado no presente e no futuro. O passado é irrepetível, no presente e no futuro. É irrepetível. Para mim, por exemplo, eu não quero mais nada, não quero nada. Eu tive coisas lindas no meu passado. Meu passado foi maravilhoso. Mas eu não quero nenhuma maravilha do meu passado, eu só quero viver o que Deus está fazendo hoje. Quantas pessoas que não acreditavam nisso ficaram anos dizendo para mim que a segunda casa ia ser maior do que a primeira, mas sempre com aquela perspectiva da primeira casa, daquela construção para fora. Não, amigos, eu deixei essa era antiga e entrei num mundo profundo do templo de Ezequiel, que é aquele templo que é construído para dentro, que não cresce para fora. Leia lá em Ezequiel, você entra por uma porta pequenininha de 1,5 metro, meio metro de largura, vai entrando e o templo só cresce para dentro. E Jesus interpretou aquele templo em João no capítulo 7, lá quando ele disse: quem tem sede vem a mim e beba, porque, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo a Ezequiel, aquele templo de cujo altar procederiam as águas vivas curadoras, e ele estava dizendo que ele era aquele templo que cresce para dentro. Ele era a construção e a apresentação daquele santuário eterno, de onde emanam as águas da cura para o mundo. E estava dizendo que todo aquele que crê nele se transforma naquele templo que cresce para dentro. Então, amigo, eu conheço gente que não era próspera, ficou próspera e soube fazer o bem com a prosperidade, continuou próspera a vida inteira usando a prosperidade material com generosidade maravilhosa. Não se idiotizaram, não se perderam, ficaram generosos e bonitos. Conheço outros que se enfeiaram, se materializaram, ficaram corrompidos, só pensam em dinheiro, ainda que falem em Deus e prosperidade em nome de Jesus, mas ficaram corrompidos de todo na alma. Conheço outros que perderam e ficam com saudade dessa coisa. Conheço aqueles que nunca tiveram e estão na magia da obtenção. E gente como você, que entendeu que a teologia da prosperidade é uma falácia, mas que ficou emocionalmente ainda presa àquilo ali. Tanto é que a prosperidade material de outrora que não volta, continua a ser uma referência dos tempos bons de Deus na sua vida. Quando na realidade o tempo bom de Deus na nossa vida é construído aqui no nosso coração. O melhor dia da minha vida é o dia de mais paz. O dia mais feliz da minha vida é o dia de mais amor. O dia mais estável da minha vida é o dia de maior confiança. O dia mais vitorioso da minha vida é quando eu saiba que nada pode me separar do amor de Cristo.
Mas no mesmo lugar em que se diz que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem o futuro, nem o presente, nem o inferno, nem anjo, nem coisa alguma, não se faz menção do passado. Porque o passado não existe, e por não existir, para nós, ele existe em Deus. Em Deus, passado, presente e futuro são simultâneos, mas para nós que estamos na linha do tempo, passado não volta, já era. Não está incluído em Romanos 8, entre as coisas que podem hoje nos separar do amor de Cristo, porque o passado não existe, e por não existir, ele não me separa do amor de Deus por mim, mas ele me separa da experiência do amor de Deus por mim. Porque você, por exemplo, está preso a um tempo do passado, sem experimentar a alegria do amor de Deus hoje, e condicionado ao fato de que o bem de Deus se realizará na sua vida com um retorno de prosperidades materiais do tipo Jó. Aí ainda está preso à teologia da prosperidade, porque Jó ficou próspero, não foi porque teve outros 10 filhos e bens em maior abundância. Jó ficou próspero só porque disse entendendo: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a riqueza. Abra o Salmo 16 aí. Leia o Salmo 16. Essa é a riqueza de um homem. Sabe? Bem nenhum eu possuo senão a ti somente. Tu és o arrimo da minha sorte. Isso é o que faz a diferença entre meninos e homens no mundo espiritual. Então, meu amigo, pare de ter essas expectativas. Viva um dia depois do outro com alegria. Tudo que lhe vier à mão, faça de todo o coração para com o Senhor, servindo aos homens. E cresça em riqueza no espírito, em gratidão, em alegria, em positividade, em amor, em bondade, em benignidade. E tudo que você for e tudo que você fizer será bem sucedido. Isto eu lhe garanto para sempre, em nome de Jesus. Caio, essa diferenciação que ele faz entre quando não é graça, é disciplina. É possível fazer essa diferenciação? A disciplina anda sem graça? Não, porque disciplina sem graça não é disciplina, porque Deus só disciplina para aproveitamento. Seria punição? Portanto, castigo, né? Seria castigo. Sem graça é castigo. Aí não há ação de Deus. As pessoas um dia vão ficar chocadas quando elas perceberem que até o inferno é graça. Já imaginaram um mundo, uma existência multidimensional, com todas as possibilidades da prática do mal e do exercício entrevado e maligno, endiabrado da consciência e da capacidade de volição e de escolha livre pelo mal, sem inferno? Seria uma desgraça. Então a morte é uma bênção, o inferno é uma graça. Vai chegar o dia, meu amigo, em que todo mundo vai ver que tudo foi graça. O lago de fogo é uma graça lá no Apocalipse, é graça, porque ele extingue a morte e o inferno. É um buraco negro de fogo. É um mergulho na inexistência, no nada, nada, vezes nada. Naquilo que só Deus consegue realizar, fazer o nada acontecer. Fazer o existente inexistir. Só Deus, que fez do nada o que existe, leva o que existe ao nada, nada. A ciência reduz apenas ao quase nada. Descobrindo sempre que tem uma filigrana de algo. Que eles vão metafisicamente jogando mais para além, mais para além, mais para além. O nada, nada é de Deus. Assim como tudo, tudo é dele também.